pessoal, sou o Guru Eletrônico, o Binho de Carvalho, e vamos lá dar uma instrução para você, nossa aula sobre resistor e resistência. Bom, Binho, o que são resistores? São componentes que oferecem uma oposição à passagem da corrente elétrica, oferecendo o que se chama resistência. E aqui são alguns exemplos do que seriam alguns resistores. O resistor de potência, que ele é formado de fio, né? E o resistor mais comum, que é de carbono, que são esses resistores pequenos. Enquanto a potência desse resistor seria equivalente a 1/8 de watt, ou 0,125 watts, esse resistor aqui, ele é de uma potência de 5 watts. Ele tem um valor impresso de 2K7, que quer dizer 2,7 K ohms, ou 2.700 ohms, tá? É que você sempre faz isso quando você vai associar aos resistores. Olha, dá uma olhada na nossa aula, lá na apostila sobre resistores e resistência, tá? Que você vai ver tudo isso aí, inclusive com a tabela de código de cores de resistores, que vai dar para você interpretar o que está escrito aqui, tá bom? E eu também tenho resistores variáveis, né? Que podem ser resistores como trimbote, como potenciômetro, como eu tenho aqui, e também resistores que variam de acordo com a luz. Esses são alguns exemplos, né? As chamadas células fotovoltaicas, muitas vezes, tem algumas células que ela varia a resistência em função da luz, né? Esse seria um fotoresistor. Tem um nome bem especial para ele, que depois nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Vou deixar vocês curiosos com o nome, tá? Beleza? Olha, como funciona isso aqui, Bim? Olha, os resistores, eles têm valores que a gente chama resistências, né? Por exemplo, eu vou fazer uma leitura aqui para você, né? Nesse primeiro resistor aqui eu tenho um valor marrom na primeira faixa, preto na segunda faixa e amarelo na terceira faixa. E na última faixa eu tenho a cor dourada. Vou explicar para você. Marrom na primeira faixa é o número 1. Na segunda, preto, é 0. Terceira faixa com a cor amarela, quer dizer que eu tenho 4 zeros aplicados no número. Então, eu tenho um valor de 100 mil. 100 mil o quê? 100 mil ohms. Ou 100 kilo ohms, 100 K ohms. Popularmente o pessoal vai chamar resistor de 100K. E essa faixa dourada última é 5% de tolerância, tá? Da qual eu vou medir esse valor agora, ó. Já que é o valor de 100K, eu tenho a escala aqui, ó. Varia de 200, 2000, 20K, 200K e 2000K. Vou botar nessa escala de 200K aqui, ó, para eu poder ter a leitura do resistor. Vamos ver se vai ler? Ó, eu encaixo na matriz de contato, como você está vendo aqui, ó. E aí eu faço a leitura entre os terminais, ó. Aí, ó. Eu tô lendo 98,2 ohms. 98 ohms. Ô, Binho, você falou 5%. Olha, se for 10% seria 10K de tolerância. Então, 5% é 5K. Olha só como a gente faz cálculo rápido, né? Então, portanto, 98K ohms aqui, ó, tá dentro da tolerância. Essa tolerância é tanto para mais como para menos, tá? Então, esse resistor ele pode ser usado, que ele vai dar uma resposta em tensão e corrente que vai ser aceitado pelo valor dele. E o que acontece se eu usar um componente que não está dentro da tolerância? Ele simplesmente vai afetar negativamente seu circuito e vai gerar um defeito. Olha só o perigo que tem. Tá bom? Presta atenção nisso. Se liga, senão você vai fazer a maior confusão. Bom, vamos lá. Prosseguindo aqui, outros valores que eu vou explorar para você. Ó, eu tenho outro valor aqui de leitura. Vermelho na primeira faixa, vermelho na segunda, laranja na terceira e dourado na quarta. As 4 faixas que a gente aprendeu, hein? Tá lá na nossa apostila certinho para você ver. Não vou detalhar muito aqui, vamos falar na experiência, como fazer a medida e explorar isso certinho para você. Olha, então, se eu tenho vermelho na primeira faixa, quer dizer número 2. Na segunda faixa também é número 2. Terceira faixa, multiplicador,
3 zeros, que seria o equivalente ao código do laranja. Então quer dizer que é 22.000 ohms ou 22K, né? Se é 22K, eu vou manter essa escala de 200K aqui e vou fazer a medida aqui para ver se está legal. Olha, 21,5K. Tá dentro da tolerância, gente, tá? É 5% de tolerância. Lembrando que 22K, 5%, 10% seria 2,2K. Então quer dizer que é 1,1K. Então ele está dentro da tolerância certinho para poder trabalhar, tá? Muito bem. Outro valor aqui que eu vou medir, olha só, como eu tenho variação no código de cores. Laranja na primeira, vermelho na segunda, vermelho na terceira e dourado na última faixa. Olha só, eu tenho 3, 2 zeros, ou seja, 32 e com mais 2 zeros vai dar 3.200, tá correto? Se é 3.200, eu vou baixar aqui a leitura para 20K. Observe que eu vou sempre adaptar o instrumento ao que eu estou medindo, para não ficar uma coisa nem muito alta e nem muito baixa para leitura, e para ser um negócio preciso, ou dentro de uma precisão aceitável. Observe isso, tá? Vamos lá fazer a medição? Ó. Pronto, olha só, 3.220, puxa, em cima, né? Dentro da tolerância e dentro da faixa de utilização. Então, portanto, todos esses componentes que eu medi aqui, eles estão dentro da faixa de tolerância. É necessário, gente, quando eu estiver usando essa peça aqui, vamos chamar a matriz de contatos, eu observe a maneira como eu vou encaixar certinho para você, tá? Para fazer o teste certinho, você pendura nessa placa aqui e ela permite que você teste componentes e faça montagens de circuitos, como nós fizemos aqui nesse circuitinho. Eu vou explicar algumas particularidades, tá? Vamos prosseguir. No resistor de potência, eu estou lendo o valor aqui, olha. O valor que eu estou medindo é 2K7, ou seja, 2.700 ohms, ou 2,7K, 10% de tolerância. Ele está dizendo 10% de 2.700 é 270, certo? Então eu tenho que ler um valor que chega perto disso aí, para menos e para mais. Eu vou manter essa escala aqui de 20K e vou fazer a medida. Olha, gente, 2,69K ou 2.690 ohms. Olha, tanto faz eu inverter o lado no resistor, que a leitura é a mesma. Tem componentes que quando eu inverto os lados, eu tenho leituras opostas, tá? É o caso dos semicondutores e alguns capacitores, que tem efeito de carga e descarga, tá? E você vai ter que entender que cada caso é um caso na eletrônica. No caso de resistores, não tem problema eu inverter os lados para fazer a medição e os testes. Tá, observe uma coisa, que eu fiz a medição com eles isolados, eles não estão presos no circuito, né? E medida de resistência, você sempre faz essas medidas com a energia desligada. Eu não conectei a fonte aqui na placa para poder medir, para você ver o que está acontecendo, tá? Para quê? Porque quando eu conecto a um circuito, eu tenho variação desses valores. Vamos lá, gente, ó. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho para a gente poder fazer agora a medição com resistor em circuito. Olha, eu fiz três componentes aqui presos, formando o chamado circuito misto. Eu tenho 2 resistores em paralelo, em série com um resistor que está indo para o terra. Os resistores em paralelo estão saindo do mais VCC, que seria a referência para o positivo para cá, e está indo para o terra, a referência para o negativo, tá? Como vai funcionar isso aí? Aí eu vou fazer aquele segredinho que está na nossa aula de resistência e de associação em resistores. Você vai ver isso na apostila. Veja. E lá me fala o seguinte, quando eu tenho 2 resistores de valores iguais, quando eles são colocados em paralelo, o valor dele é dividido pela metade. Então eu tenho 2 resistores de 100K ohms aqui. Eles em série, eles vão me dar uma leitura de 50K. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Gente, em cima, olha, 49,5K ohms.
dentro da tolerância de 5%, tá? E agora, eu vou medir com o resistor que está em série aqui, ó. Vamos ver se está certo. Ele está medindo 98K, ou seja, está dentro da tolerância. Então quer dizer o seguinte, que o que está em paralelo eu divido e o que está em série eu vou somar para ter a resistência final. Se no circuito paralelo eu tenho 50K, se eu somar com o circuito que está em série, com o componente em série, que é esse resistor de 100, eu vou ter 150K. Olha só. Certinho, 150 K-ohms, está lendo 147,9 com a tolerância de 10% por circuito, tá? Então eu tenho, no caso, R1, R2 e R3. Essa convenção do circuito R1, R2 e R3 vai obedecer aos seus esquemas, tá? Só um pouquinho final para a gente falar sobre o potenciômetro. Existem vários resistores variáveis, mas nós vamos falar nesse caso aqui em específico. O que ele faz para mim? Olha, o que ele faz é variar o valor aqui, ó. Se eu colocar a medição, aqui está dizendo que ele é 200K. Se eu fizer o valor para ele, olha, eu estou medindo 142,3. E ele pode variar, ó. 77K, vai. Olha, de 77K ele variou para 143K. Ou seja, qual a vantagem do potenciômetro? Quando eu ajusto esse valor, ele vai me dar uma resposta em tensão e corrente. Ou seja, ele vai variar a tensão que vai sair ou a corrente que vai sair dele. Eu vou poder controlar essa corrente para dar uma resposta certinha. Essa é a função dele, tá? Beleza, gente? Olha, mais dúvida? Dá uma olhadinha lá na nossa apostila, que eu vou estar descrevendo um pouquinho mais em detalhes o componente para você. E depois a gente vai fazer um vídeo bem mais interessante, descrevendo componentes nos detalhes, nas montagens de circuitos que tem pela frente. Dúvidas são essenciais. Não deixe de perguntar e participar, tá bom? Vamos conferir lá no nosso site, Guru Eletrônico, e vamos receber também a apostila. Estou aguardando vocês. Abraços!